você não criar o seu futuro, alguém vai criá-lo para você, talvez de uma forma que você não goste. No processo criativo, nós temos 3 fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo. E como é que você inventa o futuro? Você inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo. Você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu lhe perguntar, você escovou os dentes ontem? Você diz, escovei. Você escovou os dentes hoje? Você diz, escovei. Você escovou os dentes amanhã? Você diz, não. Amanhã ainda não chegou. Aí eu lhe pergunto, como é que você sabe que ontem era ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou? Você vai dizer, eu sei porque sei. Pois bem, existe um modo dentro do seu cérebro de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. No momento que você aprende como que o seu cérebro codifica tempo, você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar passado. E com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado. E quando você cria memórias, fica mais fácil de se manifestar. Então nós somos animais linguísticos, eu já falei isso em vídeos anteriores. Através da linguagem nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, começar de novo. Para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. O primeiro é escolha, o segundo é mobilidade e terceiro é mudança. Primeiro você tem que saber escolher. Você diz, não, eu sei escolher. Provavelmente você não sabe. Sabe por quê? Você escolhe aquilo que é possível. Você não escolhe aquilo que você realmente quer. Você imagina uma criança, escolhe um presente de aniversário e pede para o pai e para a mãe, chega no dia do aniversário, ela ganha outro. Essa criança decide o seguinte, eu nunca mais vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível, porque eu não vou ficar frustrado. É a mesma coisa com você. Você já escolheu o impossível? Isso é que nós queremos discutir aqui, é a escolha do impossível. Nós estamos discutindo você fazer escolhas. Existem escolhas que são fundamentais. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora na minha vida. Isso é uma escolha fundamental. Porque as pessoas, de um modo geral, tudo que acontece de bom com elas dizem, é meu crédito. Acontece de ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem também. Porque se você tem o crédito pelas coisas boas, você também tem que ter o crédito pelas coisas ruins. Você, quando faz uma escolha, que nós chamamos de escolha primária, você faz também uma série de escolhas secundárias. Se eu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo, ir para a sala de musculação, fazer ginástica, tomar banho, etc. Então, no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só, você faz uma série de escolhas. E se as escolhas, você tem direito de fazer a escolha, agora você não tem direito de escolher as consequências. Porque às vezes você faz a escolha e a consequência vem do modo que você não gosta. O seu livre-arbítrio está em fazer a escolha e não escolher as consequências. Muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa e no fim você vai ter consequências drásticas. Mas feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação, porque tem que acontecer alguma coisa entre a sua escolha e se manifestar. Esta manifestação, então, gera mudança. Você diz, mas e se eu escolher uma coisa que eu escolho ser sadio? Bom, se você escolher ser sadio, não é da boca para fora só não. Essa escolha tem que estar impregnada no seu cérebro. Você muda a sua ecologia. Se eu for lá na floresta amazônica e cortar as árvores, eu não preciso convidar animais de floresta para se mudar de lá. Eles vão sair de lá, não é verdade? Eu não preciso convidar animais de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá espontaneamente. Por quê? Eu mudei a ecologia da floresta. Passou a ser deserto. Se um indivíduo diz eu escolho ser sadio fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, há uma mudança na ecologia.
Só que, claro, isso não ocorre da noite por dia, porque no processo criativo nós temos 3 fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. A fase da germinação, eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia. Você já notou quando você tem uma ideia nova, tem muita energia? O universo sabe que quando você tem uma ideia, para você decolar um avião, você precisa de uma energia enorme. Você já imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo? Cada 30 minutos tinha que parar para abastecer. Então, na germinação existe uma grande energia despendida. Aí entra num processo de assimilação, é um processo lento. Se você planta uma semente, não adianta você ir lá no dia seguinte ver se nasceu a plantinha, não nasceu ainda. Mas se você pegar aquela semente e levar um microscópio, você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível ao olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você anda, monta a primeira vez, cai, monta a segunda, cai, monta a terceira, cai, monta a oitava, cai, monta a nona, anda. Você não pode pular da primeira para a nona. Mas quando você estava andando a sexta, a sétima, a oitava, a sensação que você tinha é que você não estava aprendendo, não é verdade? E de repente você andou. Isso chama-se assimilação. O organismo vai incorporando aquilo. E tem gente que germina uma ideia, quando entra na fase da assimilação, diz, sim, eu tive a ideia errada, eu vou abrir outro negócio. Ele abre outro negócio, antes de começar a dar lucro, ele vai mudando para outro, para outro, para outro. E aí isso aí vai ficar acumulado no cérebro do sujeito, ele nunca conclui nada. Se você não conclui o que você germinou, você não libera energia para novas germinações. Então chega uma hora que seu cérebro satura, você começa a ter insônia, você perde o entusiasmo pela vida e etc. Então como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você diz assim, quer ver? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando café da manhã. Eu terminei de tomar o café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei do trabalho. Cheguei ao trabalho. Então você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro diz, poxa, ele falou que ia tomar o café da manhã, tomou. Ele falou que ia dirigir para o trabalho, ele dirigiu. Ele falou que vai abrir uma empresa, vai sim, vamos abrir. Parece uma coisa simples, parece uma brincadeira, mas tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você tenha feito. E Pablo Picasso dizia o seguinte, não existe construção sem destruição. Você quer construir uma casa? Você tem que furar o buraco. Não é verdade? Você tem que estragar o solo. Você tem que derrubar a árvore para fazer para madeira. Você tem que quebrar a pedra para fazer a brita. Então, do mesmo modo, se você está querendo construir novas coisas na sua vida, criando o seu futuro, provavelmente você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas. Às vezes você tem que sair de um relacionamento que não esteja funcionando, e etc, etc. Então não é só fazer, não é só construir, você tem que destruir também. Não existe construção sem destruição. Então é que eu digo o seguinte, primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas, e depois transformar suas metas em realidade. Como é que você transforma um sonho numa meta? Bom, primeiro você tem que sonhar, né? A maioria já parou de sonhar, já jogou a toalha. Acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente. Então primeiro você tem que sonhar. Aí como é que você transforma um sonho numa meta? Muito simples, coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando eu tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre, nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Mas você tem que ver que tipo de meta também. Além de você ter todas essas metas, você tem que ter uma coisa mais importante do que metas, que costura tudo isto, que chama-se finalidade de vida. Por que você está aqui? Tem gente que está aqui como tubo, come, bebe e vai ao banheiro, come, bebe e vai ao banheiro, come, bebe e vai ao banheiro, tubos humanos. Você veio aqui para uma função mais nobre do que essa. Então você tem que estar sempre questionando, e a melhor hora de você questionar isso é antes de dormir. Tudo que acontece com você nos 20 minutos antes de você ir deitar, com o seu cérebro, rumina a noite inteira. Se você assiste muita violência e vai dormir,
Durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro. Se você briga com seu esposo ou sua esposa e vai dormir, você passa a noite brigado. Se você brigar, procure fazer as pazes antes de dormir, porque do contrário você vai brigar a noite inteira e vai deteriorar, vai atrapalhar o relacionamento. Então, se você fizer uma pergunta para você mesmo, durante 7 dias seguidos, qual é a minha finalidade de vida, e for dormir, durante o sono, o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta. E talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho, virá a resposta. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida, o universo passa a conspirar a seu favor. Você não tem mais problema financeiro, você aumenta a sua energia, a sua vitalidade. Segunda-feira fica o dia mais gostoso porque você está começando suas atividades. Então procure descobrir qual é a sua finalidade de vida. E você então aí vive a sua vida com essas prioridades. Porque você pode dividir tudo que você tem para fazer em 2 categorias, urgente e importante. Você pode fazer uma coisa que seja urgente e importante, urgente e não importante. Importante e urgente, importante, não urgente. O ideal é você estar trabalhando em coisas importantes e não urgentes, porque aí você pode trabalhar com calma, pensar que você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E obter o que você quer na vida.